E aí, pessoal, beleza? Professor Thiago Ferreira, professor de Biologia, e gostaria de convidar a assistir hoje, aqui ó, nesse momento, uma videoaula sobre mitose. Aqui você vai conseguir resolver o seu problema de vestibular, de prova, de Enem, tirar aquela confusão na sua cabeça. Ao final da nossa aula, nós vamos fazer a resolução de 2 exercícios para você ver como que é fácil esse momento, beleza? Se ficou curioso, bora até o final. Bom, galera, a ideia aqui é que você finalize essa aula sabendo resolver qualquer questão que envolva ciclo celular, mitose. Mas eu já adianto que para você chegar a esse ponto, você tem que ter assistido a aula anterior que diz respeito à intérfase. Então, se você não assistiu, eu vou colocar aqui em cima para você no card para você assistir. Aí você dá um pause aqui, assiste lá e volta para cá. Se você já assistiu, perfeito, eu vou só relembrar o começo. Na nossa aula, nós vamos trabalhar o principal tipo de divisão celular dentro de um ciclo celular, que é a mitose, que também é chamada de divisão equacional. Por quê? Porque vamos pensar o seguinte, a mitose, ela é aquele tipo de divisão onde eu tenho uma célula-mãe, essa célula-mãe ela pode ser diploide ou haploide, e ela vai gerar 2 células filhas com a mesma quantidade de material genético. Então, se eu tinha uma célula-mãe 2N, as células filhas também serão 2N. Se eu tinha uma célula-mãe haploide, as células filhas também serão haploides. Então, durante aqui o processo de divisão, eu vou ter um momento em que eu vou equacionar o material genético para que eu tenha as células filhas com a mesma quantidade de material genético que ela tinha inicialmente quando era célula-mãe, tá? Para isso, é interessante que você entenda o que é a intérfase e os eventos que acontecem durante a intérfase ou interfase, para que você entenda o porquê que esse material genético está sendo equacionado, como que a célula consegue fazer isso. Na fase G1 da intérfase, eu tenho um momento em que a célula está crescendo, se a gente pudesse resumir. Eu tenho ali uma intensa síntese de proteínas, uma intensa síntese de RNA, como uma preparação para a célula para uma futura divisão celular. Na fase S de síntese, eu tenho o momento da duplicação do material genético. Então eu duplico a quantidade de DNA para que, ao final do processo, lá na divisão celular, eu tenha uma equação, uma equalização, eu tenho uma distribuição igual desse material genético para as células filhas. E na fase G2 eu tenho uma célula ali já preparada, uma célula já em condições, fazendo pequenos ajustes para entrar na divisão celular propriamente dita, tá bom? Só que antes disso, é interessante a gente fazer algumas referências quando falamos de mitose para os organismos, já que é um processo extremamente importante e comum de acontecer. Então vai acontecer tanto em organismos unicelulares quanto em organismos pluricelulares. Numa essência, você já pode pensar o seguinte: renovação de tecidos. Existem tecidos que podem ter sido lesionados ou que foram sofrendo envelhecimento por partes de algumas células. Alguns grupos começam a se dividir para renovar aquele tecido. E você pode estender já essa importância também ao próprio processo de regeneração, onde determinados indivíduos, por exemplo, uma esponja do mar, ao ter parte do seu corpo lesionado e quebrado, você vai ter uma reconstrução daquela parte por mitoses acontecendo. Tá? E na grande maioria dos indivíduos pluricelulares, as divisões mitóticas vão caracterizar um momento de crescimento, onde eu tenho aumento no número de células daquele indivíduo. Tá? Só colocar nós como exemplo, zigotinho começa a passar por várias divisões, aumentando o quantitativo de células até chegar no que nós somos hoje. Beleza? Agora, um indivíduo unicelular, o processo de divisão mitótica vai ser a própria reprodução. E nesse caso eu chamo de reprodução assexuada, onde um indivíduo inicial, vamos pensar aqui um protozoário, ele vai se dividir e vai gerar 2 células. Essas 2 células irão caracterizar um indivíduo completo, cada uma vai ser um protozoário. Entenderam? Para acontecer isso, tanto no caso do unicelular
quanto no multicelular, a gente organiza os eventos da mitose em fases. Você tem que pensar que essas fases, elas são contínuas. Em nenhum momento você vai ter um estacionar, aconteceu aquilo, volta a acontecer, aconteceu... Não, é de forma dinâmica, tá? E a gente organiza essas fases em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Caso você tenha problemas para memorizar, prometo a Ana telefonar. Se ainda gerou dúvida e você quer mais alguma coisa para te ajudar, papai, mamãe andaram treinando, beleza? O importante é você lembrar dessa sequência para você poder entender os eventos que estão acontecendo para chegar no final com 2 células, tá? Então eu coloquei aqui para vocês, ó, né, uma célula que vai estar representando o nosso momento de prófase, o nosso momento de fase inicial da divisão celular. Essa célula é uma célula que está vindo direto do processo da G2, lá da intérfase. Então você tem que pensar aqui que o material genético que está aqui dentro já foi duplicado e os centríolos que estão representados aqui, eles foram também duplicados. E aí eu já tenho a formação dos centrossomos. Tá? Então vamos lá. Primeiro evento importante que acontece na prófase: condensação dos cromossomos. Início da condensação dos cromossomos. Então eu começo a ter aqui uma intensa espiralização. Com isso, meus cromossomos, aqui o meu material genético, vai perdendo a capacidade de ser lida devido a essa condensação. E a célula tem uma baixa de metabolismo. Então é errado falar que a célula para. Não. A célula ela vai ter um metabolismo extremamente reduzido porque ela não pode parar, ela tem que se manter sobrevivendo, certo? Ela tem que se manter levemente ativa, mas a gente tem uma redução, certo? Então, primeiro evento, início da condensação dos cromossomos. Ao mesmo tempo que eles estão condensando, a carioteca começa a desaparecer. Você tem que pensar agora que você precisa de espaço para organizar a separação desse material genético para mandar para as células filhas. Então a carioteca começa a fragmentar-se, certo? Começa a desaparecer, ao mesmo tempo que o nucleolo também começa a desaparecer. Tá? Então você começa a ter aqui o desaparecimento do nucleolo, que é aquela região do núcleo aonde você tem a síntese de RNA ribossômico que vai atuar no processo de divisão celular, tá? Beleza, pessoal? Além desses eventos, aqueles centríolos que foram duplicados na fase S, eles começam a se deslocar às regiões opostas da célula. Eles começam a ficar em lados opostos, que nós vamos chamar de polos celulares. Nós vamos entender certinho esse momento aqui na metáfase, tá? No momento de metáfase, a gente entende direitinho o que vai acontecer, tá? Então a próxima fase... Ah, tá, outra coisa, detalhe, tá? Pra gente não confundir. Eu estou falando de uma célula 2N igual a 4. Significa dizer que é uma célula que tem 4 cromossomos. Se fosse nós, seres humanos, 2N igual a 46. Então teríamos 46 cromossomos no início de condensação aqui na prófase. Beleza? A próxima etapa é a etapa de metáfase. O que acontece de importante aqui em relação à prófase? Primeiro, os cromossomos que começaram a condensação na prófase, aqui eles vão atingir a máxima condensação. Então eu tenho a máxima condensação dos cromossomos. Eu coloquei esse asterisco, por quê? Porque quando eles atingem essa máxima condensação, eu consigo observar o cariótipo. O que é o cariótipo? É o mapa cromossômico da espécie e eu consigo ver se está tudo íntegro em relação aos meus cromossomos. Beleza? A fragmentação já aconteceu da carioteca, eu não tenho mais carioteca, o nucleolo também desapareceu e todos os cromossomos duplicados se alinham na placa equatorial ou também chamada placa metafásica. Placa equatorial é uma região central à célula e fazendo uma analogia à linha do Equador no planeta Terra. Tá? Então eles ficam todos alinhados na região da placa equatorial. Por isso que eu falei que os centríolos eles vão se deslocando em direção aos polos da célula, quando fazemos uma referência a essa placa metafásica. E à medida que eles vão se deslocando
nessa fase eles já vão chegar na região dos polos e aí eles vão ter a projeção das fibras do fuso. Então todas as fibras do fuso que começaram a projeção aqui na fase de prófase, elas já estarão projetadas em direção aos cromossomos e ligadas aos cromossomos numa região chamada de centrômero. E lá no centrômero eu tenho um local específico chamado de cinetócoro, aonde eu tenho a fibra da esquerda ligada e também a fibra da direita ligada, tensionando esses cromossomos na placa equatorial, certo? Então eu tenho os centríolos de um lado puxando e eu tenho o centríolo do outro lado puxando e eles estão alinhadinhos naquela placa equatorial. E aí eu parto, certo? Eu parto para a nossa terceira fase, que é a fase de anáfase. Na fase de anáfase, eu tenho o encurtamento das fibras do fuso. E esse encurtamento das fibras do fuso faz com que ocorra a separação das cromátides irmãs. Na verdade, ocorre a separação dos centrômeros. E aí eu tenho uma cromátide irmã sendo puxada para lá e uma outra cromátide irmã sendo puxada para cá. É muito fácil de observar essa imagem de anáfase, tá? Porque você percebe os cromossomos, ó, todos esses em formatinhos de V, né? Sendo puxadinho para um lado e o outro puxado para o outro lado. Aí eu coloquei aqui 2 asteriscos porque nessa fase você tem, caso ocorra um erro nessa separação, a chamada não disjunção cromossômica. Então pode acontecer, isso é raro, de na separação dos centrômeros não ocorrer essa separação. E aí você tem a cromátide irmã sendo puxada junto com a outra cromátide. Aí você vai gerar uma célula com um cromossomo a mais e uma outra célula com um cromossomo a menos. Isso é raro de acontecer, tá? Para finalizar essa primeira parte, existem drogas que são utilizadas, um exemplo é a colchicina, tá? Elas são utilizadas para fazer com que ocorra uma interrupção no processo de divisão, aonde eu causo um bloqueio, eu gero um bloqueio na formação das fibras do fuso. Então, normalmente, quando se aplicam drogas nesse sentido, a célula vai até o momento da metáfase e não ocorre a separação das cromátides irmãs. 2 empregos práticos para isso daí. Primeiro, quando eu preciso observar o cariótipo de uma determinada espécie. Segundo, drogas utilizadas para combate à formação do câncer, né, formação de tumores, que é quando eu tenho aquela proliferação exagerada de células por erro de divisão. Então é uma das formas de impedir que a célula se divida, não formando as fibras do fuso, beleza? Eu vou dar uma alterada aqui no quadro e a gente já volta. Bom, galera, para poder finalizar, eu separei aqui a última etapa da divisão celular, mitose, com as principais informações que normalmente são perguntados, tá? Bem simples, bem direta. E desse lado aqui, eu coloquei uma representação de um gráfico comumente cobrado também em questões de vestibulares, tá? Então vamos lá. A última etapa do ciclo da divisão celular envolve o processo de telófase. A telófase é uma finalização do processo de divisão. Você tem que pensar que a célula está vindo de um momento aonde eu tenho a separação das cromátides irmãs. Então você tem que imaginar o seguinte, que um grupo das cromátides foram para o lado esquerdo, o outro grupo foram puxados para a extremidade direita. Um grupo foi puxado para cá e o outro grupo foi puxado para cá. Beleza, se tudo aconteceu de forma muito tranquila, tá? O processo aqui é reorganização daquilo que foi feito no início, tá? Para que eu possa literalmente encerrar o processo de divisão. Então eu tenho alguns eventos importantes que vão acontecer na telófase e eu vou concretizar essa etapa com a citocinese, que é uma finalização do processo de telófase. De forma direta, tudo que acontece na telófase é o oposto do que aconteceu lá na prófase. Só isso, prof? Só isso. Ah, então tudo que está acontecendo aqui, ó, nessa célula, e nessa região e nessa outra região, nada mais é do que o oposto do que aconteceu lá na prófase. Quer ver? Olha só. Começa a descondensação dos cromossomos.
Então esses cromossomos aqui, ó, que ficaram lá e ficaram aqui, eles começam a desespiralizar. Então eles começam a voltar à sua configuração original, agora como cromossomos simples, porque ocorreu a separação das cromátides irmãs e aí eu tenho apenas cromossomos simples. Então essa descondensação acontece aqui e acontece aqui. Reorganização da carioteca. Então, ó, percebam que eu coloquei aqui de verdinho, ó, a carioteca reaparecendo. Então começa a isolar o material genético do citoplasma com o reaparecimento da carioteca. Aparece aqui, reaparece aqui. E reaparecimento do nucleolo. Então o nucleolo que tinha fragmentado lá no início, lá na prófase, ele volta a ficar consistente aqui para que ele volte a cumprir a sua finalidade, a sua função, tá? E em relação aos centríolos que formam ali o centrosomo, eu começo a ter a desintegração das fibras do fuso, tá? Então as fibras do fuso, elas começam a se desintegrar, permanecendo ali apenas como, como é que eu posso falar? Constituinte do centrosomo, tá bom? E para finalizar de vez a etapa, ocorre a separação do citoplasma. Porque até então, ó, ao final da telófase, praticamente eu tenho um núcleo consolidado desse lado e um núcleo consolidado desse outro lado. Então agora falta acontecer o quê? A divisão citoplasmática, que a gente chama de citocinese. E ela vai acontecer de forma diferente quando comparada a uma célula animal e uma célula vegetal. Então eu coloquei um esqueminha aqui para você, ó, aonde você tem o que acontece na célula animal e o que acontece na célula vegetal. Na célula animal, essa separação, essa divisão, ela vai acontecer de fora para dentro. Então ocorre um estrangulamento de fora para dentro do citoplasma até ter o rompimento e a separação total, formando as duas células. A gente chama esse evento de citocinese centrípeta. Isso acontece por ação de filamentos de actina que estão ali no citoplasma, tá? A gente chama de astral porque ele forma as fibras do áster, né, que eu expliquei para vocês anteriormente, e cêntrica porque ocorre a participação dos centríolos, tá? Na célula vegetal, essa separação do citoplasma, divisão, ocorre de dentro para fora. Então a gente chama de centrífuga, através da formação de uma parede celular primária jovem chamada de fragmoplasto. E aí eu tenho a consolidação de uma parede celular mais constituída. Então ela é centrífuga, de dentro para fora. Anastral, porque não tem a formação das fibras do ácido. Acêntrica, porque eu não tenho a participação de centríolos. Tranquilos? Bem simples, né? E bora entender o gráfico. O gráfico que normalmente aparece em questões, ele tem a quantidade de DNA pelo tempo. Nesse gráfico eu representei a intérfase ou interfase e a mitose. Aqui eu tenho a quantidade inicial de material genético, de quantidade de DNA. E aqui eu tenho a quantidade duplicada, ou seja, o dobro do material genético. Então se aqui eu tenho X, esse momento vai ser 2x, tá? Então ó, na fase G1, crescimento celular, tranquilo, eu não tenho alteração na quantidade de DNA. Quando começa a fase S, duplicação do material genético. Então eu vou ter o dobro do material genético. Então essa curva, essa diagonal subindo, né? Eu tenho o início e a duplicação do material genético. Aí depois eu tenho a fase G1, que é esse trechinho, que é um momento de preparação final ali, faz um check-up, está tudo ok, para entrar na divisão. E aí eu tenho a representação da prófase, tem a representação da metáfase, tem a representação da anáfase. Na anáfase, separação das cromátides irmãs. Então eu começo a jogar metade do material genético para lá, metade para cá, voltando a ficar com a quantidade inicial, ó, de material genético. E aí eu tenho a concretização pela telófase. Então fiquem muito espertos. No primeiro patamar, subida, e logo no início desse segundo patamar eu tenho a intérfase, ó. E aí lá de cima, do patamar lá de cima até lá embaixo,
eu tenho a mitose acontecendo. Prof, o que vai acontecer aqui, ó? Se continuar, se for uma célula que vai entrar em divisão de novo, eu vou começar aqui um outro período G1, S, G2 e assim segue na sequência, beleza? Tranquilos? Dúvidas em relação ao gráfico? Beleza. Bom, eu vou projetar aqui para vocês uma sequência de 2 exercícios para a gente visualizar como que é cobrado, né, esse assunto a título de vestibulares, tá bom? Então, vou colocar aqui e vou fazer a leitura para vocês, ó. O primeiro exercício, a colchicina é uma substância utilizada em citologia para inibir a organização dos microtúbulos. E em um experimento, 2 grupos de células denominadas A e B foram colocados em soluções idênticas de nutrientes para manter seu ciclo celular. Porém, no grupo A, adicionou-se colchicina. Após 3 dias, observou-se, bom, ele fez uma amostra, né? Ele preparou, né, um grupo A, o grupo B, ele deu ali condições para que essas células pudessem entrar em divisão, só que ele fez o uso da colchicina no grupo A. E a gente comentou na parte anterior da aula que colchicina era aquela substância que tinha como objetivo impedir a formação das fibras do fuso. Então a célula ela ia até a fase de metáfase e ali eu não tinha mais o que acontecer porque não tinha separação das cromátides irmãs. Então quando ele fala após 3 dias, significa que você aplicou a colchicina, aí você vai ter o tempo 0, 1, 2, 3, ele quer o que está acontecendo ali. E o gabarito está na letra C. Olha só, maior número de células no grupo A, ou no grupo B, perdão. Tá? Então, quando ele aplicou no grupo A, a colchicina fez efeito e a divisão celular foi interrompida. Já no grupo B, que não tinha colchicina e as células estavam num ambiente favorável para a divisão, elas seguiram fazendo a divisão. Então, eu vou ter mais números de células no grupo B do que no grupo A. Gabarito letra C. O exercício 2, ele fala assim, células de embrião de drosófila 2N igual a 8, que estavam em divisão, foram tratadas com uma substância que inibe a formação do fuso, impedindo que a divisão celular prossiga. Após esse tratamento, quantos cromossomos e quantas cromátides, respectivamente, cada célula terá? Bom, a ideia aqui, pessoas, é vocês não confundirem a seguinte situação. Ele envolveu o número de cromossomos e o número de cromátide. O número de cromátide em um cromossomo duplo são 2. E a gente sabe que um cromossomo ele entra em duplicação de material genético na fase S, mas ele continua sendo um cromossomo com 2 cromátides. Então vamos pensar o seguinte, o número de cromossomos não vai alterar. Então nesse caso aqui, o número não vai alterar, beleza? Então eu vou marcar alguma alternativa que o número de cromossomos vai ficar igual a 8. Quando ele fala que ele adicionou a substância que inibe a formação do fuso, praticamente eu não vou ter a formação do fuso que iria dar prosseguimento de metáfase para anáfase, onde eu teria a separação das cromátides irmãs. Então, basicamente, a célula ela vai ficar estacionada no momento da metáfase, onde todos os cromossomos estão na placa equatorial, na placa metafásica, e eles ainda estão com as 2 cromátides. Certo? Então, se um cromossomo é uma cromátide antes da fase S, após a fase S, até antes ali da separação das cromátides, eu tenho um cromossomo, 2 cromátides, certo? E aí eu vou encontrar essa resposta na letra D de dado. Então são 2 exercícios atuais que cobraram, né, o uso da substância inibidora da formação das fibras do fuso. Beleza? Bom, galera, a ideia era que você saísse dessa aula com todas as suas dúvidas solucionadas a respeito de mitose. Então agora você vai montar aquele resumo, vai fazer aquele mapa conceitual. Se tiver dúvida, volta. Se tiver dúvida de mais longe ainda, assiste o vídeo de intérfase, tá? Não vai ser um vídeo perdido. Agora, se você curtiu esse vídeo, tá? Se ele ajudou a te resolver o problema, se inscreva aqui no canal, curta, valoriza, para que mais pessoas possam receber esse vídeo e também solucionar o problema delas, tá?
Se você tiver ali pelas redes sociais e quiser me seguir, eu também faço alguns trabalhos lá, algumas divulgações, falo sobre alguns vestibulares, coloco resumos, tá? Então tá aqui as minhas redes sociais, beleza? Foi um prazer gravar essa aulinha para você, espero que possa te encontrar novamente numa próxima gravação, numa próxima videoaula, beleza? Tranquilos? Bons estudos e fui!